Irmãos, boa noite. Bom estarmos mais uma vez na igreja. Fico contente em revê-los. Na verdade, eu vim aqui para isso, para ver vocês de novo. Sabia disso? É aqui que nós somos igreja, né? É claro que no dia de amanhã a gente representa a Igreja Batista de Vila São José, como servos individuais do Senhor. Mas nós realmente somos igreja quando estamos juntos. Quando é que nós somos um corpo? Quando estamos juntos. E um dia nós estaremos juntos no céu. Vamos ficar em pé, por favor. Abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Eu vou ler apenas o verso 16, mas depois nós vamos discorrer até o verso 26. Para início, apenas o verso 16, de Gálatas capítulo 5. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Eterno Deus, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. E, ó Deus eterno, o Senhor também tem nos consolado da ausência do nosso Senhor Jesus Cristo. Além de nos consolar, ó Senhor Deus, o Senhor tem nos ensinado, ó Pai, toda a verdade, toda a justiça e todo juízo, ó Pai. O Senhor também tem nos conduzido à glória do Teu Filho Jesus, ó Senhor Deus, e assim à glória do Teu nome. Pai, tudo isso através do Teu Santo Espírito, que habita em nós hoje. Habita em cada um daqueles que um dia receberam Cristo como Salvador, declararam com a sua boca isso, ó Pai. E nós somos gratos, porque o Senhor nos dá o privilégio de sabermos disso, porque somos crentes em Cristo Jesus. E também, ó Senhor Deus, querer mais dEle. Nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor nos ajude a termos comunhão com o Senhor cada dia mais. Nos enchermos, ó Pai, do Santo Espírito. Nos enchermos, ó Pai, da Tua Palavra. E assim tomarmos boas decisões nessa terra. Decisões que glorifiquem o Teu nome, ó Pai. E não decisões que venham a afetar, ó Pai, o nosso relacionamento contigo, porque são decisões que são carnais. Pai eterno, nos ajude a andar em espírito. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Então, um dos objetivos do crente deve ser andar em espírito. Na sua Bíblia, espírito está com letra maiúscula ou minúscula? Olha aí, por favor. Maiúscula. Alguém traz uma Bíblia que tenha espírito com letra minúscula? Então tá jóia. Então, está correto isso, porque a ideia não pode ser simplesmente um contraste entre carne e espírito. Não pode ser desse jeito. Nós não podemos pensar assim. Não pode ser isso, tá? Na verdade, o crente, ele deve se encher do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É isso que a palavra nos ensina. A ideia precisa ser esta, que há alguma coisa em nós que nos liga direto a Deus, que nos liga direto ao Filho. Tem que existir esta pessoa em nós, que é o Santo Espírito. Um texto interessante, quando Paulo vai falar com a igreja de Coríntios, está lá no capítulo 3. Vai ser, acho que é o único momento que eu vou sair de Gálatas capítulo 5, e eu preciso que você vá até lá comigo. Então, olha só, irmãos, esse texto de 1 Coríntios, capítulo 3. No verso 1 diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Está vendo? O que ele está dizendo? Irmãos, isso tem que ser muito ofensivo. Nós não poderíamos, imaginar assim, aceitar que alguém se dirigisse a nós desse jeito. Mas Paulo, apóstolo, com autoridade apostólica, se dirige a um grupo de crentes dizendo: E eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos
em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Paro aqui, deixo para os irmãos lerem e também meditarem nesse texto durante a semana. Bom, a nossa vida no Espírito não é um simples contraste com a carne. E o texto aqui, ele traz essa precisão quando ele coloca Espírito com letra maiúscula. Na verdade, o Espírito, ele é uma pessoa que habita em nós. E devido a essa habitação, eu e você temos comunhão direta, como já disse, com o Pai e com o Filho. Porque se o Espírito habita em nós, o Pai e o Filho, por meio dele, também habitam em nós. E se isto é verdade, nós precisamos tomar muito cuidado para que isso não seja uma mentira em nossas vidas. E na verdade, a gente não ande em espírito. Não é uma questão, de novo digo, de uma luta aqui entre a carne ou um contraste. Vamos falar contraste que é melhor. O contraste, para ninguém se confundir com os próximos versos. Mas um contraste entre carne e espírito, porque todo homem tem um espírito. O espírito do homem. Então, peraí. Então quer dizer que existem pessoas que têm dois espíritos? Sim. O espírito do homem e o Espírito Santo. Tudo bem? Joia? Lembra do texto? E o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então existe uma marca na gente. Existe uma convicção na gente. Existe algo que nos modifica. Existe algo que é uma assinatura. Quando todo mundo olha para nós, sabe disso. Porque o Santo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o homem carnal tem um espírito, o espírito do homem. Este espírito, por exemplo, pode fazer belas artes, pode fazer belas músicas, sabe, assim, belos quadros, pode ser boa pessoa, pode tudo isso. Mas o espírito do homem só trata das coisas do homem. Mas o Santo Espírito de Deus, ele trata das coisas de Deus e trata das coisas do homem em relação a Deus. E aí, ao ter esse contato com o Santo Espírito, nós vamos aprender a não exaltar ao homem. Então, tudo que existe em nós, nós precisamos sufocar. Tudo. Tudo que existe no homem tem que ser sufocado para que ele ande em espírito. Ótimo. A partir desse momento, tudo que existe no homem pode ser exposto para a glória de Deus. Dá para entender essas coisas? Ou não? O homem precisa ser sufocado. O que a gente faz? Mata o homem? Não. Nós sufocamos tudo do homem para que o Santo Espírito convença o homem a traduzir tudo o que ele é para a glória de Deus. Então, verso 16, andai em espírito. Irmãos, precisa colocar isso na cabeça e aí caminhar em espírito. Agora vamos lá. Se caminharmos em espírito, meus irmãos, será que vai existir alguma coisa que a Escritura faça que não nos convença do nosso erro, se nós andarmos em espírito? Se andarmos em espírito, será que existe alguma coisa na palavra que não nos convence do nosso erro? Irmãos, a Bíblia continua dizendo assim. Veja só a continuação do texto. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ótimo. Concupiscência tem a ver com vontade. Muitas vezes tenho dito nas minhas mensagens e conversas que uma parte da teoria de Freud nunca vai deixar, nunca vai deixar de
auxiliar as pessoas na sua cura, no entendimento do ser humano, que é justamente que nós somos movidos pela vontade. Aquilo que Freud fala que é movido pela vontade, se ele aprendeu na Bíblia ou não, eu não sei, mas é bíblico, e isso é verdade, e isso nunca vai deixar de ajudar as pessoas. Como foi dito hoje pela manhã pelo pastor Viana, a Bíblia é escrita, não é para crente, a Bíblia não é para crente, a Bíblia é para qualquer um, e qualquer pessoa que aprender qualquer coisa da Bíblia e cumprir, será feliz na sua vida. Qualquer pessoa. Então, quando você conhece alguém aí, qualquer pessoa, se deu bem na vida, olhe para a vida dele. Ele tem princípios bíblicos lá. Seu casamento, pode pegar qualquer coisa. Criação de filhos, pode tudo. Tudo. Essa pessoa tem princípios bíblicos na sua vida. Então, existem vontades e nós somos movidos pelo desejo. Nós estamos aqui porque a gente teve vontade de vir. Ninguém nos obrigou a vir aqui. Alguns vieram para cá, imagina, para pregar. Então vamos imaginar que eu vim hoje. Por que você veio hoje? Eu vim porque eu vim pregar, pronto. A minha vontade era pregar. Outros vieram para cantar, tocar. Por que você veio aqui hoje? Não, eu tinha que tocar, vim. Eu tinha que pregar, vim. A minha vontade é tocar e cantar. Outros vieram aqui porque, vamos imaginar, o diácono, vai. Eu sou diácono da igreja. Diácono vai para a igreja, então eu vim, porque eu sou diácono. Tá bom? Agora, a gente também pode pensar que todas essas pessoas, o pastor que está pregando, os músicos que nos dirigiram no culto, os diáconos que estão cuidando das coisas aí, junto com todo mundo aqui, veio para cultuar a Deus. A gente pode pensar nisso também. Por que você veio para a igreja hoje? Porque o meu desejo era estar lá. O meu desejo era te ver aqui. Por que você veio aqui? Porque daqui a pouco eu olhei do lado e está faltando alguém. Cadê aquela pessoa? Já faz 3 domingos que ela não vem. Vou ligar para ela. Porque o desejo dela não é estar aqui. E assim vai. Alguns vieram aqui para cultuar a Deus. Lembra de manhã que eu falei? Não. Acho que, não sei se foi de manhã. Não, foi ontem. Lembra que eu falei para vocês? Encontrei uma pessoa que falou, foi bom o que aconteceu comigo. Porque eu não estava cultuando a Deus, eu estava apenas trabalhando. Passei todo esse tempo apenas trabalhando e não cultuando. Foi bom o que aconteceu comigo, agora eu estou cultuando. Então, existem desejos. Agora a gente está falando de um desejo, é comum para nós aqui. O problema é que existem desejos que a gente não devia nem pensar que eles existem na vida das pessoas. A gente não devia nem pensar. Mas como nós somos seres humanos e, meus irmãos, a gente conhece o ser humano porque somos um deles, então a gente sabe que eles existem. Antes de ir até lá, veja só os versos 17 e 18. Então o verso 16 diz que a gente deve andar em espírito para que a gente não cumpra os desejos da carne. E aí, meus irmãos, perceba quão forte é o ser humano. Quão forte é o desejo carnal. Quão forte é o pecado em nós. Porque assim, nós não entendemos isso aqui, é uma coisa incompreensível. Mas é assim que a Bíblia nos ensina que acontece dentro de nós. E nem adianta você vir querer depois me explicar isso daí. O verso 17, ele é incompreensível. Porque ele diz que porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E a Bíblia diz, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Diga para mim, se Deus não tem poder, simplesmente para dizer, mudou. Juliana, você não vai ser mais assim. Márcia, você não será mais desse jeito. Andresa, a partir de hoje, você vai ser uma outra pessoa. Diga se ele não podia tirar os nossos pecados de uma vez da nossa vida. Ele um dia fará, ou não? Ele um dia fará isso. Ele um dia vai olhar para mim e vai falar, está vendo todo esse desejo que você tem, todos esses seus pecados, acabou, não existe mais. Mas existe um período da história do povo de Deus que a gente não compreende. E nós estamos buscando isso daqui.
viver em espírito. E depois que a gente sair daqui, talvez a gente vai brigar com a nossa mulher em casa. A gente vai brigar com o nosso marido. Com as nossas crianças. Uma criança que vai desobedecer o pai, a mãe. Amanhã nós vamos dirigir e quando uma pessoa nos fechar, nós vamos ficar bravos. Alguém vai nos trair no serviço. E nós vamos ficar furiosos. Porque ele podia dizer, acabou. Você está livre da presença do pecado na sua vida. E ele simplesmente diz, por enquanto, não. Então, a carne cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro. E num caso como esse, meus irmãos, por isso que eu digo que é incompreensível. Então todo mundo presta atenção no que eu vou falar, porque não vale fazer recorte. Fazer recorte é pecado. Tudo bem? Todo mundo está prestando atenção no que eu estou falando? Joia, vamos junto. É para ir junto. Neste texto, neste versículo, estão entendendo o que eu estou falando, né? O Espírito Santo e a carne estão no mesmo patamar. Agora, vamos lá. Todo mundo sabe que o Espírito Santo é Deus e está acima. Neste versículo, dá para entender isso. É a mesma coisa quando eu digo aos irmãos, digo a todo mundo, e eu creio, né, que os irmãos sabem disso, né? Quando eu falo que o dinheiro é uma pessoa. Entende? Quando eu falo aquilo, que o dinheiro é uma pessoa, por quê? Porque Jesus personificou o dinheiro num Deus. E o problema é que, naquele momento, parece que ele está no mesmo patamar de Deus. Porque eles podem competir. Mas, só para os irmãos lembrarem que eu sei, vocês sabem, ele vai destruir com um sopro da boca, tá? Agora vamos voltar para o texto aqui. Aqui, irmãos, é assustador isso daqui. É assustador. Porque a carne e o espírito estão no mesmo patamar. Sabe por quê? Porque a carne, comigo, ó, cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O Santo Espírito te convence de algo. E aí você tem uma luta interna. Porque você não quer fazer aquilo. Você não quer aquilo que o Santo Espírito te convenceu. E de vez em quando, e eu espero que seja muito de vez em quando, eu tenho lutado na minha vida, mas o Neil sempre aparece. Ele sempre surge. Irmãos, é triste. Mas muitas vezes eu tenho encontrado com ele de novo. Porque a ideia é sempre despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo. Mas o Neil sempre aparece. E eu só consegui entender esse negócio por causa dessa permissão de Deus de lutar contra o Santo Espírito que habita em mim. Eu sou crente. Eu sou crente. Eu sou redimido pelo sangue de Cristo. E na soberania de Deus, Ele permite que eu lute com Ele. É duro ou não é isso? Porque Ele podia fazer, simplesmente tirar. Mas Ele decidiu só tirar quando estivermos no céu. Muito bem. Então, o Espírito luta contra a carne contra o Espírito. Esses se opõem um ao outro para que a gente não faça o que a gente quer. E aí, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. É claro que ele está falando da lei mosaica aqui, tá? A gente não está debaixo da lei, mas a gente pode estar debaixo de um legalismo. Não é o meu objetivo hoje falar disso. Pode existir legalismo aqui na igreja, tá? Pode existir. Talvez exista alguma coisa que a gente tem nesse convívio da gente, que seja legalismo, né? E a gente não devia estar debaixo dessas coisas, mas sempre andando em espírito. Então, por outro lado, a gente também pode pensar em ser guiado pelo Espírito, para que a gente não tenha simplesmente confiança nas tradições, em quem nós somos, e assim vai. Tá, meus irmãos? Tudo bem? Então, aqui é claro que é a lei mosaica, ninguém pode ter dúvida disso, ainda mais se a gente pensar nos judaizantes, que são os homens, né? É o grupo que Paulo está se defendendo e também alertando os Gálatas a não seguirem. Então é claro que é a lei mosaica. Não é o nosso caso, porque nós não somos judeus.
Porém, pode existir legalismo na nossa vida, pode existir legalismo na nossa igreja. A gente pode inventar coisa para a gente poder estar debaixo de algum tipo de jugo que não é o jugo de Cristo. Isso é muito perigoso também, mas eu acho que a gente precisa, na nossa caminhada com Deus, ir julgando essas coisas, né? Tanto na igreja, quanto em casa, quanto na nossa própria vida, e aí ir para frente, tá bom? Então, o verso 18, eu deixo para os irmãos estudarem, quando estudarem Gálatas de uma forma geral. Muito bem. Por quê? Porque o título dessa mensagem é A Vida no Espírito. A vida no Espírito. Então, a gente já sabe que já 2 vezes apareceu a carne aí. E é claro que o texto, os irmãos conhecem o texto, vai nos dar um contraste agora, sim, entre obras da carne e fruto do Espírito. Então, desde já, lembre-se, a carne pode ter obras. Então, vamos lá. Verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia, né? Vamos lá, vamos parar aqui um pouco, porque eu também não vou trazer um estudo das palavras. É claro que você sabe o significado e você conhece algumas delas, talvez não conheça todas, mas, irmãos, eu não vou me ater às palavras hoje, a não ser uma ou outra, ou pelo menos um grupo delas, assim, talvez eu, que nem agora, parei nesse grupo. Esse grupo aqui, adultério, prostituição, impureza e lascívia, todos eles problemas sensuais, irmãos, todos eles problemas sexuais. A gente não pode esquecer que o mundo ele é cíclico. Ele é cíclico. Então é assim, se você for uma pessoa como eu tenho 46 anos, irmãos, em breve eu já vou ter 50, né? Então eu espero estar vivo até lá, a gente não sabe essas coisas, mas vamos imaginar nós que temos por volta de 50 anos, tá? A gente sabe que a forma de se tratar essa sensualidade, ela não era do jeito que é hoje. É claro que ela é pesada sim, né? Existiam músicas sutis, né? Outro dia minha mãe brincou comigo e eu falei assim, isso aí não é bom, porque essa música é pornográfica, eu brinquei com ela, né? Mas é porque é sutil, né? A gente só pega isso se a gente ficar atento. A Marilda conta uma história para mim, que ela cantou uma música uma vez, e não sei se a maioria dos irmãos lembra, ela tem uma irmã mais velha chamada Dalvina. Aí a Dalvina falou assim, opa, peraí, vai procurar no dicionário que palavra é essa. Ela falou que foi uma das vergonhas da vida dela, maior que teve, porque era sutil. É que agora, hoje em dia, né, irmãos, tem música que, por favor, né, eu acho que aqueles rapazes não têm irmã, mãe, vó, a namorada deles é estranha, na minha opinião, mas ser chamada daquilo, falar aquilo das mulheres. E interessante, sabe o que eu quero dizer também? É que eu não vejo ninguém do movimento feminino falar mal daquilo lá. Eles falam mal de mim. E sou um pastor, sim, conservador. Eles falam mal de mim. E sabe o que me assusta? É que as mulheres crentes concordam com eles de vez em quando. É só isso. Então, é claro que é cíclico esse negócio da sensualidade. Então, parece que... parece não, é assim, né? Daqui a pouco aflora, daqui a pouco é menos. Mas na época de Paulo existiam cultos, irmãos, sensuais. Existiam prostitutas cultuais, e prostitutos também. Então, a gente entende porque esse homem começa com isso. Aqui em Vila São José, se nós fôssemos falar das obras da carne, do que nós falaríamos? Se a gente fosse falar das obras da carne. Eu acho, assim, eu creio, irmãos, que a gente falando sobre obras da carne, a gente não começaria por aqui, mas Paulo tem o seu objetivo nisso, tá? Então, todos eles, tá bom? Problemas sexuais. Aí depois ele fala assim, idolatria e feitiçaria, mais um grupo, tá? Então, lembra, eu não quero estudar as palavras hoje, a não ser quando eu chegar na parte do Espírito, que eu vou me ater um pouquinho mais, tá? Mas aí vem um outro grupo, né? Idolatria e feitiçaria. Esses dois, eles estão juntos mesmo. Estão juntos. Porque assim, irmãos, vamos só pensar no seguinte.
A feitiçaria ou a magia está muito envolvida com esse negócio de idolatria. É só você lembrar de Elimas, né? Ai, pastor Viano, aquele que Paulo deixou cego. Elimas, certo? Ele estava lá no palácio. E em algum momento ele começou a falar algumas coisas lá que Paulo não gostou. Opa, peraí, a partir de agora você é cego. Para ver quem era o Deus verdadeiro. Então, obras da carne, idolatria e feitiçaria. Só para, rapidinho, a idolatria, ela sempre vai estar envolvida com o ser humano. É fácil a gente idolatrar alguma coisa, tá, irmãos? Bem, bem fácil. E precisamos tomar cuidado com isso. Agora, estas coisas aqui, que eu vou falar, é um outro grupo, aí já está mais na relação social. E a igreja precisa tomar cuidado com isso. Porque aqui Paulo fala que as obras da carne, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Aí ele fala de inveja e homicídio. Estas coisas, o homicídio, eu estou deixando dentro desse grupo, talvez num estudo não estaria dentro do grupo, mas eu acho que deve estar, eu não fiz um estudo profundo sobre as palavras, mas aqui a gente tem um outro grupo, e a gente tem que tomar cuidado, porque aí sim, isso pode acontecer dentro de qualquer igreja. Todas essas coisas que estão descritas aqui, podem acontecer dentro da igreja. Precisa tomar cuidado, tá? E é claro que quando a gente pensa, imagina, na inveja, irmãos, quando a gente chega num nível desse, da inveja, aí a inveja, ela traz tudo isso que está antes dela. Eu acho que, eu não posso dizer se o grau, se Paulo escreveu no grau de cada vez pior. Mas quando se ele termina, é que eu terminei em homicídio, né? Mas a inveja é o que traz, isso, olha, se fosse em grau de cada vez pior, eu acho que a inveja devia estar depois de homicídio. Minha opinião só, tá? Quem sou eu? Eu não sou o apóstolo Paulo. Ele foi dirigido pelo Santo Espírito para escrever. Mas, irmãos, quando a gente chega nesse negócio de inveja, aí a igreja está perdida. Está perdida. Tá? E sabe qual é o maior problema? É que a inveja a gente não assume que tem. Essa é a pior. Porque a gente não assume que tem. Então aí a gente faz as outras coisas. Aí, por exemplo, a gente briga. Aí, por exemplo, a gente se ira, né, por causa da inveja. Agora, é claro que obras da carne, então parece que nós temos que ter, né, não é que nós temos que ter, nós temos esses pecados em nós. Cada um de nós tem uma coisa. Eu sempre brinco com os irmãos, eu sou um homem, irmão, que assim, Deus me mudou muito. Eu sou um homem irado, infelizmente. Né, a gente brincando nas nossas viagens, né, eu e minha família. Aí a gente falando que um dia, vamos escrever um livro, né? Aí os meninos brincam, falando assim, tem que ter um capítulo. Que foi? Você está rindo? Você já sabe qual é o capítulo, né? Você não vale o sal do arroz doce. Se vocês já sabem o capítulo, já te contaram qual é o capítulo? Um dia de fúria. Eles falaram que ia escrever esse capítulo na vida da nossa família. Então, eu sei disso aí, então eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas, irmãos, eu estou bem, irmãos. Eu estou jogando futebol, estou brigando pouco. Mas bem pouquinho mesmo. É que de vez em quando, né? Até confesso para os irmãos que outro dia eu fiquei muito triste comigo, pelo que eu fiz, mas só que assim, irmãos, eu vou confessar aqui, eu acho que eu pequei, irmãos. Mas assim, eu fui defender meu filho, irmãos. Não aguentei, né? Porque eu achei que a pessoa exagerou, a outra pessoa. Eu só achei. Aí você fala assim, Neil, então não joga mais com seu filho. Aí que eu enlouqueço mesmo. Porque em algum momento eu acho que eu tenho que defender ele, irmãos. Então, mas, entendeu? Então cada um de nós tem uma coisa dessa. Agora, trazer isso para o corpo local, a gente aí tem que tomar mais cuidado ainda. Porque assim, a igreja, irmãos, como eu disse ontem, a gente, por exemplo, celebra a ceia. Por exemplo, a celebração da ceia é a celebração da união com Cristo. Então a gente não pode se dividir. Porque é o seguinte, mesmo que, imagina, eu, em algum momento, fico irado na minha casa, só que o povo da minha casa me ama, assim, me ama mesmo. Você acha que minha filha vai me abandonar? Ela pode até ficar brava comigo, a braveza dela dura uma noite, duas, depois melhora. Da minha mulher, não, minha mulher não dura, tem que ser menos. Porque quando ela fica brava comigo, aí depois eu dou um beijo nela e as coisas melhoram. É assim que eu faço. Porque com a mulher, não. Com o filho, tudo bem, né? Porque o filho vai embora mesmo. Os filhos um dia vão embora. Então eu deixo 2 dias, né? Talvez 3. Depois eu chego lá, porque a responsabilidade da paz em casa tem que ser minha mesmo.
Porque se eu que sou o irado, eu já sei que depois, né? Só não precisa pedir desculpa, né? Por que pedir desculpa? Se eu dei um grito em casa, é porque teve que dar mesmo, sei lá, entendeu? Então, só que trazer isso para dentro da igreja, não. Porque se eu brigo com a Márcia, por exemplo, com o Deraldo, eles vão embora para casa. E já pensou ficar ruminando isso, Deraldo, durante a semana? Que a gente não, eu estou brincando que a gente nunca vai brigar, né, Deraldo? Eu e você, né? Já pensou brigar com o Deraldo? Aí ele vai ficar ruminando isso durante a semana. É diferente do seu lar. Então, tem que tomar cuidado na igreja, irmãos. Corpo local. Agora, é óbvio, você me conhece e sabe que eu estou falando da igreja pelo cuidado com a igreja. Você tem que tomar cuidado em qualquer lugar. Só estou dizendo que as coisas acontecem de forma diferente, em lugares diferentes, tá? É só isso. Então, cada um de nós, a gente vai ter uma coisa como essa. Aí, vem homicídio, né? Daí, pode estar dentro do grupo aí desses problemas sociais, ou não. Aí, irmãos, vem essas duas palavras aqui, bebedices e glutonarias, que já é uma coisa que é algo, é uma qualidade de pessoa que não é temperada, né? Aí já é intemperança. Ótimo. Então, vamos lá, bebedice e glutonaria, porque daí, olha, aí é o que eu digo, né? Ficar bêbado e comer demais é o mesmo pecado. Você é guloso? Né? Você passou mal? Ó, não é para levantar a mão. Não é para levantar a mão. Você já passou mal porque você comeu demais? Pronto. É a mesma coisa ter ficado bêbado. Tudo bem, irmãos? É a mesma coisa. Talvez alguém aqui já ficou bêbado. Infelizmente, os irmãos mais velhos sabem, eu um dia fiquei bêbado. Eu tinha uns 5 anos e tinha uma garrafa de champanhe lá na minha casa e eu, para dentro. Criancinha, não aguentei e fiquei meio grogue. Foi a única vez que eu me embebedei, mas não foi uma coisa boa não acordar bêbado, irmãos. Eu tive essa experiência. Ai, coitado da minha mãe, gente. Como é que ela já pensou, mas a minha mãe, irmãos, ela, sei lá, eu fiquei com pena dela porque ela ficou triste porque ela tinha um bêbado de 5 anos em casa já. É uma tristeza, mas assim, eu lembro bem daquilo lá, da forma como eu acordei e de como eu deixei o chão, desde a cama da minha mãe até o banheiro. Eu lembro disso. Tristeza. Mas aí eu te digo uma coisa. Sabe a gente que come demais, né? Vou falar a gente, assim, nós, é a mesma coisa de ficar bêbado. A gente sabe que comer e beber, né? A gente sabe que não é pecado. Comer é necessário. O beber traz alegria, sim, a palavra de Deus diz isso daí. Eu sou um homem que crê que o pastor, em hipótese alguma, deveria beber. Em hipótese alguma, eu creio nisso. Então vamos imaginar, né, que um dia o mundo inteiro, todos os crentes, né, vão beber. Vamos imaginar. Eu creio que o pastor não deveria beber. Porque eu acho que o príncipe não deve beber. O pastor não deve beber, o governador não deve beber, o presidente não deve beber, o rei não deve beber. É isso que eu creio. Eu creio nisso. E por que eu creio? Porque, por exemplo, a palavra de Deus, ela dá as qualificações do diácono. O diácono, você já percebeu que ele não pode ser dado a muito vinho? Então o Tiago podia, né, um pouquinho. Só para ficar alegre, assim, sabe? No limiar, podia. Já pensou? 2 dedinhos, O pastor não está escrito dado a muito vinho. O pastor é não dado ao vinho. É diferente. É claro que você também me entende que eu não estou te incentivando a beber, porque aqui nessa igreja não se bebe. Tá? E foi uma decisão nossa. Mas você come demais? Você come e passa mal? Você é um bêbado. Ótimo. Aí, Neil, mas eu não estou em nenhum dessas coisas. É mesmo? A Bíblia continua dizendo, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então existem coisas semelhantes a essas. Então, o que acontece comigo não é adultério. Tá, joia. O que acontece? Não, é prostituição? Também não. É impureza? Não sei. Não sabe? Então já pode começar. Porque, e coisas semelhantes a essa. O que você tem feito é semelhante a isso. A lascívia faz parte da sua vida. Aquele negócio de
aproximar das coisas de libertinagem, e aqui é libertinagem sexual, hein? Ah, idolatria, não, mas não sou idólatra. E coisas semelhantes a essas. Será que o que você tem vivido na sua vida não está se aproximando da idolatria? E assim vai para cada uma dessas coisas. Porque é coisas semelhantes a essas. Aí vem um texto duro, porque diz que qualquer que pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus. E é claro que Paulo fala pouco sobre o reino de Deus em relação a Cristo, é claro. E a gente, irmãos, é assim, ó, a gente sempre tem que lembrar. Se aqui está falando herdarão o reino, se Paulo está dizendo isso, ele está falando do céu, tá? Mas o reino de Deus já está aqui. Ele já está aqui. E não adianta aquele tipo de teólogo, pastor, seja lá quem ele for, que o reino de Deus não está aqui. Mas se Cristo falou que está, é porque está. Ah não, mas ele estava quando Cristo estava. Ué, então Cristo levou o reino embora? Como é que é esse negócio? Então como é que a gente sinaliza o reino? Se nós não somos súditos dele, nós não somos uma placa de trânsito, irmãos. Nós somos uma placa? Não! Nós somos súditos do reino. E para nós sermos súditos do reino, temos que viver no reino. Só que ele é um grão de mostarda hoje. Nesse texto não está falando desse reino que a gente já vive. Nesse texto está falando que vão herdar. Então é o reino nos céus de uma vez por todas. Para essas pessoas não tem salvação. Essa é a questão. Por favor, há alguém aqui essa noite, aqui no templo, em casa, eu vi que tinha um grupo assistindo, dei uma olhadinha, agora há pouco, umas 40 pessoas, pelo menos é o que está lá, assistindo. Você é guiado por qualquer uma dessas coisas? Então vou dizer de novo. Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedizos, glutonarias, ou coisas semelhantes a essas. Você é guiado por isso. Eu conheci um homem, amigaço meu, que um dia disse para mim, a cerveja para mim, desse jeito, não disse para mim, disse para um grupo, a cerveja para mim é como Neil ir à igreja. Falou desse jeito. Você percebe, ele dizendo, você percebe que ele gosta de ir para a igreja. Aquilo faz bem para ele. Pois é, eu não vejo a hora de chegar na sexta-feira para eu tomar a minha cerveja. Está vendo? Olha a sinceridade da pessoa. E sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez? Ela comparou um culto a uma garrafa de cerveja. E ele comparou o corpo de Cristo, tá? Sem ele saber, ao grupo de amigos dele. Você acha que é comparável isso? Mas é assim que ele enxergou. Então, entenderam? Você é guiado por qualquer coisa dessa, você não herdará o reino dos céus. Mas aí agora, irmãos, chegou o momento de nós pararmos alguns minutos, né? Eu estou controlando o meu tempo ali, eu cheguei num bom momento aqui. Porque aqui eu quero falar do fruto do Espírito. Então agora é o seguinte. Irmãos, preste atenção numa coisa. Uma árvore saudável que é frutífera, ela dá fruto? Joia? Dá fruto. Vamos lá? Se essa árvore saudável está dando os seus frutos, esses frutos servem para quê? Para que serve? Não é difícil. Como é que é? Eu vou descer. Não precisa sair daí. Eu quero ir mais perto deles. Eu estou vacinado. Fica aí. Eu não entendi o que vocês dizem. É o quê? Alimentar? Ótimo. Beleza. Um fruto serve para alimento. Ótimo. Eu não vou usar essa palavra. Vocês que usaram essa palavra estão corretos. Porque eu estou pensando em uma outra árvore. Eu estou pensando em mim e em você. Vamos lá? Se eu sou uma árvore saudável, eu dou fruto? Opa, sim. Ótimo. Se eu sou uma árvore saudável, eu dou fruto. Porque uma árvore saudável, ela dá fruto.
O fruto da árvore serve para ela mesma? Não. O fruto da árvore serve para o outro. Então, peraí. Se eu sou uma árvore saudável, o fruto gerado em mim serve para servir o outro. Não serve para me servir. Então vamos lá, porque agora nós vamos deixar a carne de lado e vamos para o fruto do Espírito. A Bíblia diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Muito bem, as obras da carne podem ser várias, mas o fruto gerado em nós é um só, que tem 9 faces. Para que serve esse fruto? Para servir o outro. Agora vamos lá. Uma das faces é o amor. Bom, vocês, né? Tá ali a Raquel, estudando. Ali está a minha professora de língua portuguesa. Lembra quando você dava aula para mim? Não? Eu era uma boa criança? Não? Olha, mas está ali a Fran. Os professores faltaram hoje? Onde eles estão? Faltaram. Aqui. Você é a minha maior professora. Nas aulas de psicologia da educação, lembram, hein? Já teve, Raquel? Psicologia da educação? Não? Que isso? Você tem que semestre? Terceiro ou quarto? Terceiro, nunca teve psicologia da educação? Que estranho, hein? Psicologia da educação sempre tem 1, 2 e 3, não é? Você já teve, né? Nas aulas de psicanálise, hein? Jacques Lacan. Lembra desse? Amor é dar aquilo que não se tem a alguém que não quer. Já viu essa frase? Olha só onde o cara chega. Amor é dar aquilo que não se tem a alguém que não quer. Eu tinha um professor que dizia: dar aquilo que não se tem a alguém que não é. Eu gravei o que esse professor falou um dia. Quando você olha para uma mulher, né, ou olha para um homem, e você ama, você dá a ela aquilo que você não tem. E você dá isso que você não tem a alguém que não é. Porque se a Marilda fosse o que ela é para mim, ela seria para todos os homens aqui dentro, e ela não é. Eu achei interessante o que ele falou. Bom, mas a Bíblia não fala essas coisas para nós. Na verdade, a Bíblia fala do amor assim. Amor é emoção. Por exemplo, quando Isaac olha, me ajuda, Rebeca. Isaac olha para Rebeca, certo? Ele já ama, não é? Jacó, Raquel, isso. Jacó olha para Raquel, ele já ama. Que negócio é esse? Ótimo, emoção. Então não vem com esse negócio que você... O que você viu nela? Não sei. O que você viu nele? Não sei. É emoção, aquele negócio que o coração bate mais forte, é só isso. Eu brinco com vocês, mas é verdade, irmãos. Quando eu chego, Marolinha já dá uma risada. Já sorri logo, toda feliz, ele chegou, já vem logo, um beijinho, um abraço, e começa já a brincadeira, pronto. Aí vou buscar na escola, tal, e eu vou dizer, o mesmo sentimento que eu tinha quando eu era novão, eu tenho ainda, olha lá, pronto, isso é emoção. Para que serve isso? Isso é combustível, tem que ter, ótimo, beleza. Bom, mas o amor não é só isso na Bíblia, amor é razão. Porque, vamos lá, e quando a gente não está bem com a pessoa que a gente ama? Aí o que a gente faz? Lembra de Cristo. Amai. Pronto. E o negócio, de vez em quando, ainda ferve mais. Porque é para amar o inimigo. Ordem. Então, é razão. Então, amor, olha só. Emoção, razão. É assim que a Bíblia ensina. E, além disso, é fruto. Cuide dele, hein? Cuide dele. Isso é o amor na Bíblia. Muito bem. Ótimo.
Então, peraí, toda vez que eu amo, é o outro que é beneficiado. Porque uma árvore dá fruto para servir o outro. Ótimo. O próximo, se você prestar atenção, é gozo. Gozo é alegria. E eu, irmãos, a cada dia estou mais convencido de que o maior desejo do ser humano é ser feliz. O ser humano busca a felicidade. Você pode provar isso, eu não posso, mas se alguém aí tem uma outra coisa, sei lá, talvez se alguém sabe de alguém que escreveu algo, vamos ler sobre esse negócio aí, para a gente poder ter essa convicção. Mas eu estou cada dia mais convicto que o homem ele busca a alegria, a felicidade, é isso que ele quer o gozo, a qualquer custo. Mas aí vamos lá. Se o fruto é para servir o outro, toda vez que eu estou feliz, o beneficiado é você. Porque eu estou. Olha só. É o contrário do que a gente pensa. É o contrário do que a gente pensa. A gente é feliz porque a gente conquistou alguma coisa. Não, já pensou nisso? Não, eu sou feliz no fruto do Espírito, porque eu consegui te servir. Então, a minha alegria é uma face do fruto que eu gero para servir você. Muito bem, vamos lá. Agora vem a paz. Sempre lembrando que paz não é ausência de guerra, nunca vou deixar de falar isso. Isso não tem nada a ver com a paz que Cristo nos dá. Cristo nos dá paz mesmo na guerra. É assim, Cristo nos dá paz nas dificuldades. Paz é plenitude de Deus. Ótimo, eu tenho isso. E aí eu vou falar mais uma vez, vou falar isso 9 vezes, 10 vezes, 20 vezes hoje. Eu estou em paz, então o outro é beneficiado. Não sou eu. É o outro que é beneficiado. Mas eu estou em paz. Já viu isso aí, pastor Viana? Ô irmão, precisa resolver aquele negócio lá. Eu estou em paz. Quem te perguntou isso? Eu não estou perguntando se você está em paz. Eu estou falando que é para resolver lá o negócio. Se ele vier falar comigo, então você não está em paz. Porque se paz é para servir o outro, está vendo que é mentira? Está vendo que a gente mente para nós mesmos? A paz tem que ser para servir o outro. Vamos continuar. Meus irmãos, aí depois da paz vem longanimidade. E talvez, o ser longânimo, aquele negócio que o pastor Hildebrando ensinava para a gente quando eu era criança, ele falava assim que a longanimidade é o nariz grande. Como ele tem o nariz grande, assim, com todo respeito, o pastor Hildebrando, se eu estiver assistindo aí, ele sempre brincava, do longânimo, respirar fundo. Mas não é a ideia aqui não, irmãos. A ideia aqui é mais de perseverança. Perseverança. Ficar firme diante das tensões e problemas da vida cotidiana. Esse é o longânimo. É claro que ele vai respirar, mas ele é ser perseverante. Ótimo. Quando eu sou perseverante, quando eu tenho essa longanimidade, quando as coisas vão acontecendo, olha só, as pressões e as tensões da vida vão acontecendo e eu persevero, é o outro que é beneficiado e não eu. Só que você já percebeu o quão somos elogiados por sermos perseverantes? E quanto a gente fica feliz quando as pessoas falam, puxa, que bom. É aquele negócio, tem uma palavra até que o pastor Viana falou, não sei se eu vou começar a usar essa palavra, mas já tinha ouvido. Resiliência. Gente, aprendi uma nova, hein? Depois de 50 anos, resiliência. A gente elogia, né? A pessoa que é resiliente, ela está firme nas dificuldades. É isso aí, pastor Viana? Aquele negócio, já viu aquele tipo de árvore, né? Tem árvore que é grandona, fortuna, bate o vento, ela quebra. Bah! Aí vem aquela fininha, não vale nada. Aí vem o vento, ela... Quando o vento passa, voltou. Resiliente. Perseverante. Você percebe como nós somos elogiados por isso? Agora vamos lá, meus irmãos. Todas as vezes que eu e você, a gente foi perseverante, longânimo, resiliente, qualquer uma dessas coisas, será que a gente conseguiu realmente ser uma árvore que está dando um fruto
e que o outro está sendo servido por causa da gente, porque a gente é assim. Vamos lá, vamos pensar nessas coisas, porque depois vem a benignidade e bondade. Irmãos, essas palavras se confundem e elas são difíceis da gente dissociar uma da outra. A gente não sabe quem é mais forte. É que é assim, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Se Paulo colocou duas palavras aqui, é que ele queria falar duas coisas diferentes. Só que é o seguinte, irmãos, eu estou buscando essa benignidade faz anos que eu estou buscando aprender o que é isso. E eu não tenho entendido direito ainda o que é isso. Parece muito, porque se confundir, vai pegar. O pastor Viana que gosta de ir ao dicionário, né? A gente aprendeu isso com ele aqui na igreja, de ir ao dicionário. Pode ir. Acontece aquele negócio do círculo vicioso. Você vai em bondade, fala não sei o que de benignidade. E benignidade aí fica. Até eu faço dicionário assim. Manda fazer, eu também faço. Se for para falar que um é outro, o outro é um, eu quero ir lá para aprender alguma coisa. Eu ainda vou achar. Deus vai me ajudar. Mas o que parece que benignidade é aquela bondade estendida. Parece. Porque assim, irmãos, eu não tenho visto, né? Eu estou procurando isso daí. Eu não tenho encontrado essa benignidade no ser humano. Não tenho encontrado isso. Né? Olhado nas escrituras, quem é o homem benigno da Bíblia? Parece, irmãos, que isso aí realmente é algo do fruto do Espírito que ninguém vai compreender nunca. Mas olha, vamos lá, isso aí fica mais fácil, né? Quando a gente é bondoso ou benigno, né? Nessas faces do Espírito, o outro é o outro. Não é para fazer bondade para alguém te agradecer. Não é para fazer bondade, que nem assim, de vez em quando, né? Eu deixo as pessoas passarem, né? Assim, e a pessoa não fala obrigado. Eu me ofendo. Aí depois eu lembro. Mas eu não parei para ela me agradecer. Mas eu sou pecador, irmãos. Eu tenho que lembrar todas as vezes que o mal educado, ele não fala obrigado. Você parou no seu carro e a pessoa simplesmente passou, ainda passou devagarzinho. Hein, meu irmão? Aconteceu, só comigo acontece isso. Porque nem para a pessoa ajudar para dar aquela corridinha. Não, vai bem devagarzinho. E você com seu carro parado. Aí depois você fica bravo. Não foi para isso que você parou, Neil. Isso vem na minha cabeça. E olhando para esse texto, ainda mais. Se é um fruto, é para servir o outro. Eu não faço nada para ninguém me dizer obrigado, ou para eu ser reconhecido como uma pessoa bondosa, generosa, assim vai. Para cuidar do outro, não. É porque é um fruto e é para servir o outro. Aí é claro que fé, mansidão e temperança. Fé, eu acho que tem Bíblia que traz fidelidade. Aí, que seria uma tradução melhor, mas é a minha opinião. A palavra parece que é fé mesmo, pelo que eu vi. Mas só que, irmãos, olha só, eu fiquei a pensar nisso daqui. Bem rapidinho, eu não quero colocar minhoca na cabeça de ninguém. Mas é assim, irmãos, a gente não sabe o que vem primeiro, a fé ou o arrependimento. Isso é uma coisa louca na Bíblia. Não sabe. O que aconteceu primeiro? Você teve fé para se arrepender ou se arrependeu e teve fé? Aquele negócio da Tostines. Quem lembra disso? Você lembra disso? A Tostines é fresquinha. É, fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinha, não é? É negócio da Tostines, irmãos. Tem outras coisas que falam dessas brincadeirinhas assim, é uma coisa... Porque assim, irmãos, a gente não sabe o que vem primeiro, se é o arrependimento ou se é a fé, não adianta. Isso me deixa louco, irmãos, quando eu fico pensando nessa coisa. De vez em quando eu falo, Senhor, parei, eu creio, pronto, deixa para lá. Alguém tem uma Bíblia aí que traz fidelidade? Tem uma lá, tem uma outra fidelidade. Irmãos, aqui mais uma, parece que fidelidade é melhor. Porque tudo indica aqui que assim, a ideia é ser fiel à verdade, sabe? Algo assim. Tá bom? Aí manso, né? É a questão realmente de ser manso, e a temperança é você ser equilibrado. Então vamos lá, ótimo. Tudo isso para servir o outro. Muito bem. Começamos essa parte da mensagem falando de uma árvore. E falamos de uma árvore saudável. Ótimo. Uma árvore saudável dá fruto? Sim? Para que serve o fruto mesmo? Para o outro. Muito bem. Agora vamos lá. E se ninguém
né, for lá na árvore, ou se esse fruto não chegar até o outro, ou seja, ele ficar na árvore, o que acontece com esse fruto? Apodrece e cai, e não serve para nada. Você é uma árvore. Você, eu, somos uma árvore saudável. Tem gente vindo aproveitar desse fruto? Será que tem gente que está vindo aqui, pegando do fruto e levando para alguém, e depois trazendo ela até aqui, ó, para aproveitar mais e mais e mais e mais do fruto? Ou simplesmente eu sou uma árvore saudável, eu dou o fruto, mas ele não serve a ninguém a não ser a mim mesmo, porque depois ele vira adubo, logo quando ele cai na terra de novo. Meus irmãos, quem somos nós? Quem é você? Você está servindo de que forma? Então, de novo, esta árvore aqui, ó, está frutificando? Se a resposta for sim, porque se ela não está frutificando, a gente nem vai nela, porque a gente está atrás de frutos. Essa árvore aqui está frutificando? Se ela está frutificando, alguém está aproveitando do fruto, porque o fruto não é para mim, é para o outro. Deixa eu te perguntar, vamos ver se a gente aprendeu. Lembrei de uma mensagem minha. Está preparada? Tá bom, não tem problema. Nós fomos expulsos do jardim, não fomos? E o que sobrou? Opa! Alguém falou. O que sobrou? O outro. Isso, ótimo. O outro é importante, tá? A única coisa que Deus deixou que a gente trouxesse do jardim foi o outro. Vamos lá? Sou uma árvore frutífera. O outro, que foi o que ele me deu, a coisa mais importante, ele me deu o outro, está vindo até aqui, pegando desse fruto, comendo desse fruto, aproveitando desse fruto, e depois, talvez pegando outro fruto, levando até outros, e trazendo outros para se beneficiar dessa árvore aqui. Ou essa árvore está em outra coisa, que não é essa daqui. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E que muitas pessoas, porque o nosso objetivo, nós que temos vindo para cá, é que a gente enche isso daqui. E que as pessoas venham para cá, para que elas possam aproveitar do fruto do Espírito. É claro que existem outras coisas que a gente vai continuar ajudando os outros. Mas o que é mais importante, como foi dito essa manhã, é que as pessoas precisam do Evangelho e precisam desse fruto, irmãos. Mais e mais e mais pessoas aproveitando do fruto que só o Espírito pode dar. E você é a árvore, eu sou a árvore. E que Deus nos use para que os outros aproveitem de nós. Porque a Bíblia continua nos dizendo no verso 23, contra essas coisas não há lei. Então, mais uma vez, falando de legalismo. Por que não estamos debaixo de nenhum legalismo? Bom, irmãos, agora o assunto, ele vai voltar para a carne. Tá? Você está percebendo a dinâmica do texto? Então, para quem não percebeu, a dinâmica do texto é assim. É espírito e carne sendo relacionados no começo. Daqui a pouco o apóstolo pega e abandona o espírito e começa a nos ensinar sobre a carne. Ótimo, ele para de falar sobre a carne e fala das coisas do espírito. Muito bem. E ele retorna para a carne agora. Mas ele não está preocupado agora com os frutos, com as obras da carne. Agora ele está preocupado, em falar para nós o que nós fizemos com aquelas obras. E o que é que nós fizemos
com aquelas obras. Talvez elas ainda façam parte da nossa vida. Isso agora é momento de decisão. Você precisa orar agora. Porque se alguma dessas coisas faz parte da sua vida, irmãos, né? Meu irmão, minha irmã, se faz parte da sua vida qualquer coisa dessa, olhe para o verso 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Pronto. É isso que nós precisamos fazer, dia após dia. Lembre-se do seguinte: o velho homem, ele continua aqui, porque a gente tem que se revestir do novo, mas ele continua aqui. Uma coisa que eu tenho dito a vocês: caráter não muda. O caráter ele é transformado por Cristo, não adianta. É aquele negócio. Lembra daquela brincadeira que a gente faz? Depois de casar, muda? Lembra disso ou não? Mudou, irmãos. Não falar a verdade. Mudou. Tem gente que piorou depois de casado. Não é, infelizmente. Aí, quando é crente, né, pelo menos a gente pode confrontar com as escrituras. As escrituras confrontam. O ensino bíblico na igreja confronta, e a pessoa vai se revestindo do novo homem. Mas, meus irmãos, vamos lá. De verdade, vamos. Nós temos crucificado aquelas obras da carne. Nós temos crucificado a carne para que o fruto do Santo Espírito possa estar cada dia mostrando quem nós somos em espírito. Hein, irmãos? Nós precisamos fazer isso, crucificar a carne. E aí o que acontece é que as nossas paixões de concupiscência, as nossas vontades incontroláveis ou simplesmente vontades, o que vai acontecer? Vai estar crucificado com Cristo. Vai estar crucificado com a nossa carne. Esse nós precisamos fazer. Nós precisamos crer nessas coisas, irmãos. Crer que a gente pode mudar, a gente pode melhorar. Crer que a gente pode ter mais vontade de estar diante de Deus, de servir a Deus, de parar com desculpas para servir a Deus e cumprir assim. Olha, irmãos, sabe de uma coisa? A gente tem que cumprir o que está na Bíblia. Então vamos lá. Vamos pegar algumas coisas assim. Quando eu falo para os irmãos que tem que vir para a igreja, que tem que tomar ceia, é porque está na Bíblia. Tá bom? É por causa disso que eu insisto. É por causa disso que eu insisto. Aí, por exemplo, quando eu falo para todo mundo que tem que continuar casado, que nós somos contra o divórcio, é porque está na Bíblia. Entendeu como é que é? Quando eu falo para os irmãos, para todo mundo, e você também tem lido a Bíblia, que o dinheiro do crente, por exemplo, é para o sustento da igreja, para o sustento da sua família, para pagar os impostos, para ajudar o mais pobre, é porque está na Bíblia. Agora, será que a gente não é convencido dessas coisas? Não, vamos pegar o seguinte, vamos pegar um exemplo que eu dei agora há pouco. Vamos pegar um. Irmão, qual foi a pessoa mais pobre que você ajudou esse mês? A gente está em outubro. Em setembro. Tá bom? Pensa nisso. Pensa. Qual foi a pessoa mais pobre que eu ajudei? Eu tirei dinheiro. Depois que eu paguei imposto, eu sustentei a igreja, eu sustentei minha família. Certo? Eu posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Não. Não. Você tem que ajudar o pobre. Quem foi que você ajudou em setembro? Pronto. É porque está na Bíblia. Agora, a gente crucificou, então a gente vai melhorar. E é só que a Bíblia tem que nos convencer. Por quê? Porque existem as paixões, irmãos. Joia, vamos lá, vamos voltar nesse negócio de paixões e concupiscências? Bancos vazios, aqui hoje à noite. Porque existiu uma parte de Vila São José, uma parte significativa, que não teve vontade de vir ao culto. Não teve vontade. É claro que existem pessoas que estão impossibilitadas. Mas uma igreja que tem 280 membros, eu acho, 280. Porque aqui não tem todo mundo está aqui não é membro. Tem um monte de gente aqui que não é membro da igreja. As crianças não são membros da igreja. Entendeu como é, irmãos? Então a gente precisa ser convencido em todos os aspectos. Porque daí, termino aqui. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos aos outros e invejando-nos uns aos outros.
Verso 26, eu deixo para um outro momento. Mas nós precisamos andar e viver em espírito. E não adianta falar, simplesmente eu vivo. Não adianta isso daí. A ideia é o seguinte: vivemos em espírito, então andemos. Porque assim, vamos lembrar? Irmãos, a gente tem dito muitas vezes que o Senhor Deus preparou um caminho para que nós andássemos nele. Então a gente precisa andar nele. A gente precisa andar nesse caminho. Né? Aquele negócio, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ótimo. É essa caminhada. É sempre esse negócio que quando você vê, no Velho Testamento fala mais, né, de vereda. Fala da vereda, é para você andar. Não adianta falar. Agora, vamos lá. E a gente termina aqui, sem ler mais nada. Nós vamos cantar daqui a pouco. E eu quero te dizer uma coisa. O Espírito do Senhor, Ele realmente guia as nossas vidas. Irmãos, o fruto do Espírito tem servido realmente ao outro? Se estas coisas são verdades, então a gente vai poder cantar o que a gente vai cantar agora. Eu não quero que ninguém aqui deixe de cantar, não é isso. Né? Uma vez, num final de culto, eu percebi que um irmão não cantou uma canção. No final do culto, fui até ele, para saber se tinha acontecido alguma coisa. Ele falou, eu não posso cantar essa música, porque eu não sou aquilo que está cantando. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte. Você será isso daí. E aí você canta a canção. Então vamos lá. É momento de se arrepender de alguma coisa? Porque eu só preciso de uma coisa dos irmãos. É que essa árvore aqui, ela frutifique. E que o outro se beneficie dela. Tá? É só isso que eu preciso. Eu quero que essa árvore aqui, quando o outro se beneficiar dela, que ele vá até outra pessoa e a traga até aqui, para se beneficiar do fruto do Espírito. É só isso que eu quero. Irmãos, não precisa levantar a mão. Você está junto comigo nessa? Eu não quero que ninguém venha aqui, a não ser que realmente Deus te mande aqui, agora. Eu não quero que ninguém venha aqui. Mas nós estamos juntos nessa. Então é assim, vamos lá. Pastor Viana, nossa árvore, né? Eu, Senhor, a gente quer que todas essas ovelhas possam se beneficiar da gente. E a gente nunca mais vai reclamar da ingratidão de alguns. Entendeu? É isso. E quando eles vierem se beneficiarem desse fruto, eles tragam outras ovelhas para falar assim, ó, lá tem mais o que comer lá. Estamos juntos, meus irmãos? Vamos fazer dessa igreja uma igreja frutífera. Que esse bairro venha comer daqui. Se Deus quiser nos usar, e se na luta entre a carne e o Espírito, a gente lutar pelo Espírito contra nós mesmos. Tá bom? Deus te abençoe. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Os irmãos do grupo de louvor já se preparem, que nós vamos cantar Sala do Trono. Eu acho, Vini, é você que está na projeção? Natinha? Sala do Trono. Obrigado, meu Pai, pela bênção de ser teu servo, ó Pai. Obrigado, ó Senhor Deus, porque o Senhor nos fala sobre um fruto, ó Pai, que é o fruto do teu Santo Espírito. Pai, nós queremos ser estas árvores frutíferas. Deus eterno, ajuda-nos, ó Pai. Convence-nos, ó Pai. E faça de nós um povo, faça de nós teus servos, frutíferos, ó Pai, para a glória do teu nome. E que os outros possam aproveitar muito desse fruto. Porque o nosso fruto é para o benefício do outro. E tira de nós, ó Senhor Deus, todo o egoísmo, ó Pai. Tire de nós todo o orgulho. Tire de nós, ó Pai, todo o sentimento que temos de proteção a nós mesmos. E nos ajude a servir o outro. No nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.